Amados, eu quero, nesta noite, ser breve, falar de um livro que é pouco citado na Bíblia, que é o livro de Filemão. Livro de Filemão. A partir do versículo de número 8 a seguir, nós estaremos meditando um pouco nesta palavra, falando aquilo que Deus tem posto em nosso coração. O versículo de número 8 diz assim: pelo que, ainda que seja muito corajoso em Cristo, para te mandar o que é conveniente, contudo, por amor peço-te, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te o meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Versículo 11 diz: o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim. E que te envio de volta. Tu, portanto, torna a recebê-lo com as minhas próprias entranhas. Eu bem o quisera ter comigo, para que em teu nome me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sendo o teu parecer, nada quis fazer para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, para que o recebesse para sempre. Não já como servo, mas além de um servo, como irmão amado, especialmente para mim, e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Versículo 17 diz assim: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Amém? Queridos, a carta de Paulo a Filemão, ela foi escrita em torno do ano 60 depois de Cristo, durante a sua primeira prisão em Roma. Quase na mesma época em que as cartas aos Efésios e aos Colossenses foram escritas. Ela é a mais breve entre todas as cartas de Paulo. Consiste-se em 335 palavras no original grego e somente 25 versículos. É provável que Filemão fosse um membro rico da igreja de Colosso. O propósito de Paulo em ter escrito esta carta foi convencer a Filemão a perdoar Onésimo, um escravo seu fugitivo. Agora, Paulo ressalta que a pena para um escravo fugitivo era a morte. E Paulo evangelizou esse escravo, Onésimo, na prisão. E este veio se converter com a convenção de Onésimo, a qual nós acabamos de ler. Antes ela era inútil, agora no Senhor tornou-se útil. Quero nesta noite salientar uma analogia rápida a respeito de Onésimo, o pecador, e o Filemão nesta noite. Onésimo se rebela e foge de Filemão.
Assim como o pecador, ele se rebela e foge de Deus. Paulo, ele se encontra-se com Onésimo. Cristo, ele tem sempre se encontrado com o pecador. Paulo, ele se identifica com ele, com Onésimo, como Cristo se encontra com o pecador e se identifica-se com o pecador. Paulo intercede sendo um mediador entre Onésimo e Filemão, para que, através da carta, houvesse um perdão por tudo aquilo que Onésimo fizera a Filemão. Assim também, Jesus Cristo, nosso mediador, ele intercede por nós diante de Deus. Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo, assim como Cristo rasgou o escrito da dívida e pagou os nossos débitos. Paulo não pede nada em troca, como Cristo também não pediu nada em troca. Ele nos ofereceu a graça. Onésimo não tem nada a oferecer, assim como o pecador não tem nada a oferecer também. Onésimo é reconciliado com Filemão. O pecador, ele é reconciliado com Deus. Onésimo tem acesso a Filemão. Os escolhidos de Deus têm agora o acesso ao Pai. Onésimo agora é irmão. Não somos mais escravos do pecado. Pertencemos a uma família vencedora nesta noite. Quero destacar, além desta analogia nesta noite, sobre esta carta de Paulo a Filemão, 3 pontos específicos que nos alegraremos diante desta carta. O primeiro é o versículo de número 15, que diz: pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Mais uma vez, quero ressaltar que a carta do apóstolo a Filemão, ela demonstra-se para nós o caminho do sábio e o amor de Deus para cumprir os seus propósitos. Na vida daquele que é escolhido por Deus, não existe coincidência. O que existe é providência de Deus. A providência de Deus diz a respeito ao governo, ao controle, à direção sábia e amorosa do Senhor ao dirigir e governar a vida dos seus escolhidos, conduzindo-nos sempre ao fim melhor da nossa vida. O que Deus é capaz de fazer para salvar um pecador? Deixa eu repetir essa pergunta. O que Deus é capaz de fazer para salvar um pecador? Alguém pode calcular a dívida paga? O apóstolo Paulo fala em Romanos 11, versículo 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Amados, os caminhos de Deus na vida de Onésimo, aonde foi apresentado o amor de Deus para com ele, era maior do que a sua rebeldia, do que o seu orgulho e do que a sua presunção. A Bíblia, ela vai dizer e nos relatar que Onésimo tornou-se um escravo fugitivo.
ele viaja, não se sabe para onde, para um lugar longe, como um filho pródigo, para um lugar longínquo, fugindo do seu senhor. E ele vai para Roma, para a capital de Roma. De repente, pelos relatos que nós vemos, ele é preso, preso, passa de cela em cela, de prisão em prisão, até que numa cela está exatamente o apóstolo Paulo. Para nós, iríamos dizer assim, que coincidência, Filemão encontrar Paulo. Ou, melhor, Onésimo encontrar Paulo. Se Filemão encontrasse, antes sofreria um grande castigo. Talvez Onésimo seria morto pela atitude que ele defraudara ao seu senhor. A verdade é que não era Onésimo que estava fugindo. Era Deus que estava conduzindo para a sua providência. Onésimo não sabia dos propósitos de Deus sobre a sua vida, mas a providência de Deus estava na vida de Onésimo. E na sua infinita sabedoria de conduzir todas as coisas, não permite que seu senhor Filemão, no momento da sua ira, localize Onésimo. Onésimo se encontra-se em Roma. E lá ele está protegido da morte. E o Espírito Santo de Deus conduz Onésimo até onde está Paulo. Entendamos uma coisa, queridos. Quem já ouviu dizer este ditado popular, que a moinha de Deus, ela é devagar, mas ela moe muito bem. Se a moinha de Deus está trabalhando sobre a vida de Onésimo, e de muitas das vezes de muito cristão que se apresenta na igreja, ela está sendo moído, ele está sendo moído muito bem devagar, para que o propósito de Deus e a providência de Deus e a atuação do Espírito Santo de Deus seja muito mais favorável do que a sua autoconfiança, do que o seu querer. Assim, como foi com a vida de José, que ele foi jogado numa cisterna, quando seus irmãos queriam matá-lo, e passando uma caravana de ismaelita, venderam-lhe para o Egito. José lá, ao chegar no Egito, foi vendido como escravo. Depois foi preso. Mas dentro da prisão, olha como é a providência de Deus para a vida de José. Acontece que 2 homens lhe contam-lhe os sonhos, e depois o sonho de Faraó e a providência de Deus entra em ação na vida de José. Lhe põe num trono, para o momento certo de trabalhar a providência de Deus, através do sonho de Faraó, em dizer que haveria fartura e depois haveria seca por muitos anos. Depois de muito tempo, José se encontra com seus irmãos e perdoa-lhe, porque em tudo havia providência de Deus. Aleluia! Glória a Deus pela provisão de Deus sobre a nossa vida nesta noite. Porque a providência de Deus, ela governa todo o nosso ser, toda a nossa família, todo o nosso querer. E o nome de Deus é glorificado e exaltado para todos sempre. Assim também Deus age em nossas vidas. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, porque os nossos caminhos muitas das vezes são tortuosos, escolhidos por nós mesmos. Mas a profundeza da riqueza de Deus, aleluia,
Ele é rico em sua profundidade, em sabedoria, em conhecimento, que nos leva a enxergar a providência de Deus e a grande profundidade da sua sabedoria, riqueza, conhecimento e força do Deus eterno que opera sobre as nossas vidas. Meus amados irmãos, que estamos conectados nesta live, nesta noite, o que eu quero te dizer é que Deus está por trás do melhor e na frente de tudo que está preparado para a tua vida nesta noite. Atentamos, então, para esse ensino de Paulo a um homem chamado Filemão. Ele quer ensinar a Filemão que Deus pode estar presente nas circunstâncias mais adversas na vida de Filemão e nas nossas vidas também. Nas circunstâncias mais diversas, Deus sempre está presente. Quando as coisas parecem fora do controle e as rédeas saem das nossas mãos, descobrimos que ela continua sob o controle soberano de Deus. Aquilo que nos parece perda é ganho. Deus reverte situações humanamente impossíveis para nossas vidas, para assim nos abençoar e o nome dele ser glorificado e exaltado para todos sempre. Aprendemos também que nesta carta de Paulo a Filemão, acerca do poder de Deus na vida de Onésimo. No versículo de número 11 diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Entendamos que Deus ainda transforma desertos secos em mananciais grandes para a nossa vida. Esta carta tem um profundo valor prático para a nossa vida espiritual e para a nossa vida secular. Se não há causas perdidas para Deus, também não há vida irrecuperáveis. Jamais devemos duvidar ou limitar o poder de Deus. Não existe vidas irrecuperáveis. Deus trabalha na vida daquele que se aproxima a sua graça e a sua misericórdia. Meus amados irmãos, aprendemos que, sendo Onésimo um escravo, rebelde e fugitivo, nada havia nele que o pudéssemos recomendar. É provável que houvesse rebeldia e muito ódio no coração de Onésimo, porque a Bíblia não relata o tratamento que Filemão fazia a Onésimo. Mas uma coisa é certa: a providência de Deus, o governo de Deus, estava sobre a vida de Filemão para mudar a sua história. Assim também acontece nas nossas vidas, quando muitas das vezes estamos angustiados, às vezes irados, às vezes no meio de um problema. Deus sempre apresenta o seu governo para nos dar a direção e assim nos alegrarmos no Senhor e glorificarmos o nome santo do Senhor. Meus queridos, eu começo a ver nessa carta de Filemão o que Paulo expressa com grande apreço para nossas vidas espirituais. Primeiro lugar que eu vejo, o perdão. Quantos no meio da nossa congregação, na vida secular, necessita de perdão, de darmos o perdão, ou de recebermos o perdão, mas simplesmente esta palavra de 6 letras tem sido esquecida muitas das vezes pelos lábios do cristão. Se acha-se autossuficiente, gabaritado, mas muitas das vezes erra contra o seu próprio irmão e
não tem aquele senso de dizer que errou e pedir perdão ao seu irmão. Eu vejo aqui na carta de Paulo. Paulo poderia, de todas as formas, ficar com Onésimo, mas ele sabia que havia um dono da vida de Onésimo. Como escravo, ele deveria se tratar com seu senhor. E nós não somos mais escravos. E quando eu não perdoo, eu me torno escravo. Quando eu não reconheço que eu magoei alguém, ou um irmão, uma irmã, e não vou lá pedir perdão, eu me sinto escravo. E Deus não te escolheu para ser escravo, ou te chamou para ser escravo. Deus te chamou para ser filho nesta noite, para que o nome dele seja glorificado e exaltado para todo sempre. É importante salientarmos nesta noite que a certeza que o levou, Onésimo, a ocupar essa condição, não sabemos qual foi o motivo da sua fuga, da sua revolta, mas encontramos em Paulo, na carta de Paulo, um encontro com Cristo, uma vida transformada, ele se torna-se uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás. Esta mudança é claramente vista na afirmação de Paulo a Filemão, que ele diz: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo escolhe propositalmente estas palavras porque o nome Onésimo significa útil. Então, antes dessa transformação, Onésimo demonstrou ser um escravo rebelde e que provavelmente ainda roubou ao seu senhor Filemão, e por causa disso, e nesta ocasião, houve a sua fuga. Pois Paulo menciona um possível prejuízo e a lógica nos faz entender que este homem conseguiu chegar a Roma, onde estava Paulo preso. Deve ter conseguido algum dinheiro ou uma forma de pagamento de suas despesas, o que um escravo normalmente não possuía. Mas ele chega até Paulo. A condição que muitas das vezes fomos levados diante de Deus, maltrapilho, sujo, sem conhecimento nenhum, desprezado pela sociedade. Às vezes, questionando a nós mesmos que não teríamos direito algum de salvação, mas nós somos levados. E como somos apresentados a Deus, nos tornamos uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em nossas vidas. Fomos desraigados deste mundo perverso e fomos transportados para o império, fomos transportados para um reino de luz. Estávamos no império das trevas, mas o reino do Filho, um reino de amor, veio sobre as nossas vidas, nos deu um banho de misericórdia, nos apresentou a graça, e hoje estamos nesta noite para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito sobre a nossa vida. Não existe vida irrecuperável. Deus muda desde a vida mais simples até de um escravo revoltado, de um escravo fugitivo. Deus muda a sua vida. Deus muda o seu esposo. Deus muda o seu filho. Ele pode mudar a sua sorte nessa noite. Como a torrente do Negev, ele pode fazer algo grande na tua vida, ao ponto de você ficar como quem sonha. E as pessoas ao seu redor dizendo:
Realmente, Deus fez grandes coisas e tem feito grandes coisas o Senhor por ele. Aleluia, meu amado. Você é filho nesta noite. Você não é mais rebelde. Você é participante da bênção. E Deus está te olhando. Ainda que muitas das vezes sejamos ingratos. Mas ele diz que nós somos a menina dos seus olhos. E somos cheios do Espírito Santo. Que coisa linda. Autora, rebelde, escravo, possesso. Agora recebemos um banho de misericórdia. Andamos na graça, corremos na graça. Deixamos de ser rebelde. Nos tornamos filhos da bênção. Por mais que muitas das vezes sejamos ingratos. Mas ele diz, você é a menina dos meus olhos. Eu te encho do meu espírito e te faço ver coisas grandes através do meu nome. Aprendemos nesta noite que a vida de Onésimo foi uma vida transformadora, uma vida regenerada através da vida de Paulo. A terceira lição que eu aprendo na vida de Onésimo para nós nesta noite, que as nossas necessidades de acertar as nossas pendências, precisamos fazer isto. Porque no versículo de número 12, ele diz assim, eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Olha o que Paulo está dizendo. Eu poderia ficar com ele, mas eu estou te enviando de volta. Porque ele precisa acertar algumas pendências que ficou aí contigo. Filemão era um crente da cidade de Colosso. A ocupação de Filemão era ser senhor de escravos. E um dos seus escravos era um homem chamado Onésimo. Ao que Paulo diz a Filemão, parece que Filemão não era um bom patrão pela situação de tomar essa decisão de fuga. Provavelmente, ele se tornou-se um bom patrão, lendo a carta de Paulo. Paulo diz, dou graça ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. Paulo diz, depois que eu te faço esse pedido, Filemão, recebe Onésimo, não como escravo, mas como irmão em Cristo. Aleluia. Porque ele agora demonstra confiança. Tenha confiança em Filemão. E no versículo 21 diz algo que me chama a atenção. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo, olha que coisa linda, eu acho lindo isso aqui, sabendo que fará mais do que eu estou te pedindo, Filemão, nesta carta escrita. Veja que além de mais do que ele te pede, ele diz assim, ó, estou te pedindo pousada para a viagem, porque não ficarei muito tempo em prisão, mas tenho vontade de voltar de novo a revê-lo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também uma pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Veja o poder da oração. Veja o poder da certeza que a oração faz na vida daquele que confia plenamente em uma oração. Paulo está dizendo, sei que, através das vossas orações, vos serei restituído.
sairei da prisão e verei-te de novo. Ouça bem, Paulo, ele relata e nos faz lembrar de todos os crentes da nossa igreja, como da igreja da Galácia, das províncias, que Paulo está dizendo, pois vos dou testemunho, está escrito lá em Gálatas 4,15, ele diz assim, pois vos dou testemunho de que, se possível for, tereis arrancado os meus próprios olhos para vos dar. Eu conheço gente que assim é como Paulo, que arranca a roupa do seu corpo, veste os necessitados, dá-lhe água para beber, apanha-lhe a bacia para lavar seus pés e constrói assim uma amizade verdadeira. Olha que nós precisamos aprender, dentro desta carta a Filemon, o que Paulo está dizendo. Mas a Bíblia também vai dizer que Onésimo não se contentava com a vida de ser escravo. Ele se rebela contra o seu senhor. E agora ele passa a ser servo do Senhor. Agora ele não precisa ser mais fugitivo, porque a graça lhe deu um banho. A misericórdia lhe alcançou. E aí se tornou-se mais fácil de ser liberto das acusações e das fugas que havia cometido. Aprendemos uma coisa. Às vezes, queremos fugir e não queremos acertar as nossas pendências. É muito mais fácil fugir de que fazer o caminho do regresso para acertar as nossas pendências. Provavelmente, quando Onésimo chega e lhe entrega-lhe a carta de Paulo, no versículo 18 e 19 tem algo que me chama bastante atenção dentro dessa carta. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Cristo lançou tudo pela minha vida, tua vida, na conta dele. E nesta noite, para ser breve, que Deus assim venha nos ensinar esse caminho de acertarmos as nossas pendências e o nome do seu ser glorificado e exaltado para todo sempre. Onésimo provavelmente havia conversado muito com Paulo sobre a situação em que estava vivendo. Agora ele estava disposto a voltar a Filemon. Paulo entendeu tão bem a situação ocorrida entre o patrão e o empregado, que lhe escreve essa carta maravilhosa. Que nesta noite nós possamos entender que a dívida paga por Deus, através de, quer dizer, a dívida paga pelo seu filho, ela é muito maior do que os nossos erros, do que as nossas falhas, do que as nossas mentiras, os nossos enganos. Nós não somos mais escravos, irmãos.
Nós não precisamos fugir da casa do Senhor. Nós não precisamos mais andar errantes, porque vivemos dentro de um reino de glória, um reino de luz, que nos faz nos alegrarmos dia após dia. Para me finalizar nesta noite, amado, no versículo de número 14 diz assim: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Lendo isto, eu aprendo que as nossas necessidades de tratar com o nosso senso da nossa própria justiça. Já falamos que provavelmente Filemão fosse um bom ou um mau patrão. Agora, tente imaginar Filemão com alguém afeiçoado, dócil. A história muda. A virtude descrita por Paulo na carta lhe enche-lhe os olhos, alegra-lhe o coração, porque certamente ele agora era classificado não como um bom patrão, mas como um bom senhor de Filemão, ou de Onésimo. No entanto, ainda assim, existem muitos Onésimos que fogem, que roubam, dão prejuízo. Mas existe também homens como Filemão, que estão prontos a perdoar, que estão prontos a esquecer tudo os constrangimentos que houve ou lhe houvera na sua vida. Mas, quando nós agimos pelo senso da nossa justiça, nós falamos algo que é inevitável. Aquele maldito que comeu no meu prato, agora cospe no prato, é um ingrato. Às vezes nós falamos isso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você se sentiu injustiçado. Você já sentiu a dor da traição. Você já sentiu a dor da ingratidão. E quem não já sentiu isso? Eu já. E dói demais. Pode crer. Mas, quando não agimos pelo senso da nossa própria justiça e deixamos Deus agir, o governo é perfeito dele. A ação dele é perfeita sobre as nossas vidas e o nome do Senhor é glorificado e exaltado para todo sempre. Acredito que se nós formos contar a nossa história, nós iríamos falar de mágoas, de feridas, mas quando conhecemos a Jesus, deixamos as mágoas, deixamos as feridas e trazemos um mar cheio de gratidão. Não de ingratidão, mas de gratidão. Traga esse ar hoje cheio de gratidão a Cristo, pois ele verteu o seu sangue no Calvário, para que nesta noite possamos dizer: somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Meu amado irmão, saiamos das cadeias que nos aprisionam e corramos apressadamente para os braços de Cristo. Saiamos dos maus tratos que o mundo muitas das vezes nos oferece e corramos para Deus. A reconciliação de Cristo sobre a nossa vida
é algo valoroso e precisamos dar valor sobre isto. Que Deus, nesta noite, possa falar muito mais forte ao nosso coração e que o nome dele seja glorificado e exaltado para todos sempre. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.